Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à partida de xadrez mais difícil do mundo, galera! Essa partida aconteceu aqui entre Sergei Karjakin e Magnus Carlsen, agora no Norway Chess 2021, e ela realmente, vocês vão ver que bizarro, que difícil que é essa partida, e com certeza aí pode ser considerada a partida mais difícil do mundo. Aí vamos dar uma olhada? Aqui então a gente tem o Karjakin de brancas. Galera, aqui 2 horas para cada jogador, 120 minutos para cada jogador, sem nenhum acréscimo. Passou do lance 40, começa a ganhar 10 segundos de acréscimo por lance, só, tá? Então é isso, tem que lidar só, né? A partida vai durar 4, 5 horas aí, tranquilo, né? Vamos dar uma olhada então, aqui partida pensada, Karjakin abre com o peão do rei E4, o Magnus Carlsen responde com a defesa siciliana. Cavalo F3, cavalo C6, D4, abrindo a siciliana, peão toma, cavalo F6, cavalo C3 protegendo o peão. E aqui E5, Magnus Carlsen vai para essa variante atacando o cavalo de D em B5, D6, evitando o cavalo lá em D6. E aí cavalo D5 agora, não tem jeito, não dá tempo de capturar peão aqui em E4, nada disso, existe um ataque muito sério lá em C7. Então cavalo por D5, E por D5, o cavalo está atacado, cavalo E7. E aqui primeiro C4, trazendo uma proteção para o peão de D5 e liberando a dama para poder jogar lá em E4. Cavalo G6, preparando para desenvolver peças, o bispo também fica ajudando a proteger lá em D6, e agora a dama em A4, ameaçando todo tipo de cheque descoberto. Sim, se você acompanhou o canal Xadrez Brasil no Mundial de 2018, Magnus Carlsen contra Caruana, você vai se lembrar que isso aconteceu ali na partida entre eles, tá? Exatamente essa posição do Mundial, e nas partidas em que eles jogaram algumas vezes essa abertura, eles empataram. A questão é, será que o Karjakin vai conseguir fazer o que o Caruana não fez? Ou então será que o Carlsen vai fazer com o Karjakin o que ele não fez contra o Caruana? Porque lá só tudo terminou em empate. Vamos ver, por enquanto a partida segue agora com o bispo D7 e agora dama B4, saindo da cravada aqui do bispo e já pressionando o peão aqui de D6 fortemente. Dama B8, Magnus Carlsen agora protege o peão 2 vezes e aqui H4 pelo Karjakin, já atacando na ala do rei. H5, Magnus Carlsen tenta parar esse peão, bispo E3, A6 atacando o cavalo volta, bispo E7, pressão em H4, G3 pelo Karjakin protegendo e o Magnus Carlsen faz roque. Bispo E2 pelo Karjakin atacando o peão e aqui então o Magnus Carlsen vai para um lance bastante ativo, ele conhece bem essa posição, né? Ele sabe que vai cair aí em H5, mas tá tudo certo, o Magnus Carlsen então vai para essa linha bastante ardida aí e vai tentar um contra-jogo agora, vai cair o peão de H, mas ele vai tentar contra-atacar, vamos ver que legal. Primeiro com B5 aqui, querendo abrir espaço aqui na ala da dama para suas peças, CB5, AB5, bispo por H5, Karjakin aí tem um peão a mais, tá dizendo pro Carlsen, me mostra aí se você tem compensação por esse peão. O Magnus Carlsen segue com o bispo D8, preparando para jogar lá o bispo em A5. Temos aqui roque pelo Karjakin, precisa fazer roque alguma hora, a hora é essa. E agora cavalo E7, o Magnus Carlsen quer evitar aí a troca de peças. Afinal de contas ele tem um peão a menos, ele tem que conseguir melhorar a atividade das suas peças, né? O cavalo aqui já fica pressionando o peão, existe uma ameaça de atacar a dama e o cavalo, capturar o cavalo, cai peão, enfim. Bispo G5 foi jogado e agora o Carlsen continua com o seu ataque. Bispo aqui em A5 atacando a dama. Dama B3, a dama fica protegendo, agora o peão central. Não dá tempo de capturar a bispo por C3, até porque o cavalo também está caindo. E aqui então, primeiro o cavalo em F5 pelo Magnus Carlsen, colocando o cavalo em segurança. Cavalo em E2 foi jogado segurando aqui a casa de D4, agora o cavalo tinha uma forte casa ali. E aqui bispo B6 então pelo Magnus Carlsen. O cavalo fica preso aqui defendendo em G3, tem tema tático, né? O peão tá cravado, o cavalo sai daí, cai lá em G3. A posição é perigosa, torre de A em C1 pelo Karjakin, torre A4 agora pelo Magnus Carlsen. Temos aqui torre C6, um lance muito interessante, muito inteligente aqui do Karjakin. Ele quer ficar com o peão passado, ele vai entregar a qualidade, ele já tem aqui um peão a mais, então ele quer entregar a qualidade e tentar essa compensação, né? Torre por bispo e peão e ter um peão passado. Vamos, legal essa ideia aqui do Karjakin, né? A partida seguiu com bispo por C6, D por C6 e aqui torre C4. Magnus Carlsen prioriza agora esse peão passado. Mas será que o Karjakin vai conseguir continuar com o peão passado? O Karjakin segue agora com A4, aqui um lance muito interessante da posição. É possível capturar aqui em C6, mas dama F3 seria um lance que incomodaria bastante atacando o cavalo e a torre. Dá para defender, mas
as brancas vão conseguir muita iniciativa. O Magnus Carlsen prefere não passar por isso e faz simplesmente aqui. Outra ideia possível aqui na posição seria a torre por A4, mas aqui tem complicação vindo aí, bispo G6, o peão fica cravado. Enfim, a posição, como eu falei, ela vai se tornando a partida mais difícil da história do xadrez. A partida seguiu agora com cavalo D4. Aqui temos cavalo por D4, bispo por D4, A por B5 e o Karyakin conseguiu então ficar com 2 peões passados e conectados. Agora olha essa posição, pessoal. É ou não é a partida mais difícil da história do xadrez? As brancas têm peões passados e conectados. Aqui as pretas têm qualidade a mais. O Magnus Carlsen tem qualidade a mais. Ele tem 2 torres e bispo contra a par de bispos e torre. Só que o Carlsen tem 2 peões a menos. São 4 peões contra 6. Carlsen também tem peão passado. É muito difícil essa posição. É muito difícil de avaliar, de jogar isso daqui. O Magnus Carlsen segue agora com D5, que é uma ideia interessante, aqui tentando enfraquecer o bispo de casas claras. No entanto, aqui estudos mostram que talvez nessa posição torre C5 fosse o melhor lance, priorizando aqui o peão de B5. Depois de aqui, provavelmente o Carlsen considerou esse lance e não jogou por conta de bispo E7. Aqui depois de bispo E7, uma ideia interessante seria devolver, já que o Carlsen tem qualidade aí a mais, devolver essa qualidade para capturar alguns peões. Por exemplo, torre por B5, dama D3, torre C5, depois de bispo por F8, dama por F8, e a gente teria uma posição interessante aí com chances para os dois lados. O bispo pode querer defender o peão, dá para jogar D5, enfim, B4, por aí vai, com chances para os dois lados, brancas com um peão a mais, mas as pretas conseguem aí com um bom jogo igualar e lutar aí pelo empate, né? Mas nada disso aconteceu na partida, porque essa partida é a mais difícil do mundo. E aqui o Magnus Carlsen segue com D5, então, torre C1 agora pelo Karyakin, tentando eliminar aqui a defensora da coluna C, essa torre, né? Torre por C1, cheque, bispo por C1 e agora dama B6. O Magnus Carlsen vai tentar bloquear, parar os peões aqui do Karyakin e, além de tudo, bota pressão em F2. Bispo E3 foi jogado cobrindo, bispo por E3, F por E3, o peão está protegido pela dama e aqui torre D8, o Magnus Carlsen também quer criar um peão passado dele. Rei G2 já saindo aqui dessa diagonal. Aqui G6 pelo Carlsen, atacou o bispo E2 e agora rei G7, melhorou a posição do rei. Dama C3, colocou pressão no peão central, D4 agora pelo Magnus Carlsen. Vai também querer criar o seu peão passado, E por D4, E por D4 e o Carlsen agora também tem aqui o seu peão passado. A partida seguiu com dama D3, agora continua protegendo aqui o peão de B5, bloqueando o peão passado aqui do Carlsen. A gente tem dama em A5, dama C2 e aqui o momento crítico aqui da partida. Bom, aqui já, lance das brancas, vocês viram, Karyakin jogou dama C2 aqui, né? Galera, parece que a posição simplificou, parece que não é mais a partida mais difícil do mundo e tá mais difícil do que antes aqui, mas como assim tem menos peça? É muito difícil jogar essa posição. Veja que os jogadores já não tem tanto tempo assim no relógio. E é muito difícil progredir. Por exemplo, o que jogar aqui de brancas, né? É muito difícil. O Karyakin jogou aqui dama C2. Mas estudos mostram que as brancas estão ganhas aqui com o lance H5, o lance que o Karyakin não jogou. Depois de, por exemplo, dama B4, pressionando em B2, poderia seguir F por E6, H por G6, F por G6. Dama em A3 seria um lance muito interessante aqui do Karyakin, convidando dama D2 e jogando com dama em E7 cheque. Depois de rei H6, aqui não dama por torre, que não seria bom. Esse lance aqui seria... as pretas conseguem ficar dando cheque perpétuo. Então as brancas poderiam aqui nessa posição não jogar dama por torre, mas jogar C7. Depois de torre C8, B6, as brancas estão muito bem. Ah, mas as pretas teriam D3 aqui, agora a posição é complicada. Tudo bem, mas as brancas se saem dessa jogando dama H4 cheque, seguido de dama D4 cheque, seguido de dama por peão. E as brancas têm uma posição ganha, porque eliminaram o peão passado das negras e tem 2 peões passados e conectados. Então aqui o lance vencedor é H5, mas é a partida mais difícil do mundo. O Karyakin não encontra, ele segue com dama C2. E agora o Magnus Carlsen aqui faz o lance dama B4. Ele não encontra aqui o lance que igualaria, que seria o lance torre 8 aqui. Estudos mostram que esse lance iguala depois de bispo C4, por exemplo, torre 3. Qual a ideia desse plano? Deixar pressão aqui em G3 e tentar bloquear, deixar a dama bloqueando os peões passados e sempre pressionando lá em G3. Aqui a gente teria uma possível continuação só para ilustrar essa estratégia, né? E numa posição como essa, as pretas conseguem a igualdade aqui, porque pararam os peões
Então sempre pressionando em G3, a dama está amarrada na defesa, F6 está bem seguro aqui, não está mais o peão em F7 e as negras teriam uma estratégia aqui para igualar. Mas é a partida mais difícil do mundo, Magnus Carlsen não joga a torre 8, vai para a dama B4 aqui na posição e agora o Karjakin faz o lance B3. Esse lance é ruim porque agora permite as negras igualarem. Mais uma vez, o que jogar então, né? Aqui o melhor lance da posição, o lance que mantém as brancas com vitória, com vantagem, seria o lance dama E4, permitindo aqui dama por B2, seguindo com dama E5 cheque e depois de rei H7, H5 com forte ataque aqui para as brancas. O peão está cravado, não pode avançar se não cai a dama. E as brancas estão ameaçando estourar tudo aqui na ala do rei com um ataque vencedor. Mas é a partida mais difícil do mundo e o Karjakin então não vai para o lance dama E4 e vai para o lance B3, permitindo agora as negras igualarem. E o Magnus Carlsen aqui no lance 39 então faz o lance torre 8, que está correto esse lance, boa defesa aqui do Carlsen. E aqui o Karjakin faz o lance bispo C4, que é um lance que agora permite as negras igualarem. As brancas, para manter a vantagem aqui na posição, deveriam fazer aqui no lance 40 o lance C7. Olha como é difícil tudo isso, né? Deveriam ter feito aqui o lance C7. Aqui depois de torre C8 poderia seguir bispo G4 e tem uma sequência forçante bem bonita aqui agora. A torre está atacada, o peão está protegido. A defesa mais natural seria jogar F5, mas aqui as brancas teriam bispo por F5, seguido de dama por F5 atacando a torre, e depois aqui de torre por C7, dama E5 recuperaria, capturaria a torre. As pretas precisam priorizar peão passado, mas agora está caindo o peão central, e as brancas teriam um final aí com 2 peões a mais. Com certeza vencedor, nada fácil vencer esse final, mas com certeza um final vencedor aqui para as brancas. Mas é a partida mais difícil do mundo e o Karjakin não joga aqui C7, ele vai para o lance bispo C4 e agora as pretas podem igualar. Mas como é a partida mais difícil do mundo, o lance jogado pelo Carlsen foi o lance torre 7 e não torre 3, que igualaria para as negras. Depois de dama F2, F6, protegendo o peão lá que estava atacado em F7, H5 seria uma possível continuação, G por H5, C7, parece que as brancas vão ganhar, dama C5, B6, e agora não posso capturar o peão se não promove, mas aqui torre C3 seria uma ideia bastante interessante, depois de rei H2, H4, tentando abrir a posição, G por H4, dama E5, cheque, rei G1, e aqui tem várias maneiras de buscar o equilíbrio. Uma delas seria com torre C1 cheque, dama E4 cheque, torre C2 cheque, aqui torre C3 ganhando a dama. Nada ainda assim é tão fácil, as brancas trazem a dama de volta, mas as pretas conseguem encaixar aqui um perpétuo nessa variante, tá? Então, por mais que as brancas façam o que for aqui, as pretas conseguem encaixar o perpétuo. Mais uma vez, é a partida mais difícil do mundo. Magnus Carlsen não vai para o lance que iguala a torre 3 e vai para o lance torre 7. E aqui, então, o Karjakin segue com dama F2, que não é o melhor lance da posição, agora as pretas igualam. Por ser a partida mais difícil do mundo, o Karjakin não encontrou o lance dama D3, que é o lance que vence para as brancas. Depois de dama C5, dama F3, por exemplo, a rei F8 poderia seguir com dama D5, tentando eliminar aqui a dama que é a defensora dos peões passados. Depois de dama B6, dama G5, seria uma manobra decisiva. As brancas vão invadir o milharal, como diria o mestre Molina. Então, mas por ser a partida mais difícil do mundo, aqui a partida não seguiu com dama D3 e sim dama F2. E agora as pretas podem igualar. O Magnus Carlsen joga dama C3, que não é o lance que iguala. O lance que igualaria para as negras aqui seria F5 aqui. Perdão, é no próximo. Aqui o Carlsen fez certo. Dama C3 é um lance brilhante, inclusive. É o único lance da posição. Dama F3 foi jogado e agora sim, por ser a partida mais difícil do mundo, Magnus Carlsen faz dama B4 e não F5, que seria o lance que igualaria. Depois de dama D5, por exemplo, colocando uma bateria na diagonal de casas claras, rei H6 seria uma possibilidade, rei H3, dama E1 e aqui dama F3. A torre E3 atacando a dama e pressionando em G3, dama F4, cheque, rei H7, bispo D5, D3 seria uma possibilidade, C7, torre 8 segurando o avanço do peão, H5 tentando estourar tudo aqui, atacar, D2 avançando com o peão passado, dama G5, G por H5, dama por F5, cheque, rei H6, e aqui as brancas teriam que ficar dando uma sequência aí de cheques para poder empatar. Mesmo se elas decidissem aqui promover para depois ganhar a torre, agora as pretas teriam duas damas e as brancas teriam que realmente ficar dando perpétuo aí. Mas é claro, isso daqui não é nada fácil, é a partida mais difícil do mundo. Então, nada disso aconteceu. O Magnus Carlsen não foi para o lance que igualaria F5 e foi para o lance dama B4.
E agora as brancas estão melhores aqui. Mas por ser a partida mais difícil do mundo, o Serguei Karjakin joga rei H3, que é um lance que permite aqui as pretas igualarem. O lance vencedor seria dama D5 aqui. Depois de dama D2, cheque, rei H3, dama E1, poderia seguir dama por D4, cheque, F6, dama D5, colocando a dama na bateria aqui de casas claras, rei H6, dama G2, dama E3, dama em E2, tentando trocar peças aqui, entregando inclusive peça para seguir com peões passados e conectados, mas aqui dama C5 poderia evitar tudo isso. Dama D2, cheque, rei H7, rei G2, torre G7, dama F2, e as brancas têm uma posição vencedora, ainda muito difícil, ainda serão necessários muitos lances, mas as brancas vão manobrando para uma posição vencedora. Mas por ser a partida mais difícil do mundo, isso não acontece. Dama aqui em D5 não é jogado e a partida segue com rei H3. E aqui o Magnus Carlsen então tem a chance de igualar, mas é claro que ele não encontra. Ele joga dama D6 aqui na posição. Por ser a partida mais difícil do mundo, ele não encontra o lance que iguala aqui para as negras. Dama em E1. A partida poderia seguir com bispo D5. Dama em A5, tentando controlar os peões passados. Dama F1, F6. Bispo C4, torre E5, dama D1, dama D8, segurando aqui o peão passado, rei H2, F5, um lance importante, dama F3, torre E3, sempre esse tema aqui da pressão em G3, depois de dama D5 propondo trocas, aqui até poderia trocar e avançar com o peão passado. As brancas também vão trazer a dama de volta, as pretas primeiro dão cheque, aqui levam o rei lá para H3 e agora também fariam uma dama, e parece que as brancas vão ter algum ataque muito forte, mas as pretas conseguem escapar e a dama vai proteger aí dos cheques e a gente teria um empate. Rafa, e se as brancas jogassem B6? Aí as pretas até venceriam, depois das trocas a torre segura o peão passado e as negras teriam um final melhor. Então aqui seria uma linha de empate, o Magnus Carlsen aqui poderia então jogar aqui no lance 43 o lance dama em E1 e ir para a igualdade, conseguir lutar pelo empate. Mas é a partida mais difícil do mundo e ele jogou então dama D6 e agora a partida segue. Dama em F4, Karjakin tentando eliminar a dama que é a defensora dos peões passados. Dama por F4, G por F4 e uma ideia interessante do Carlsen agora D3 avançando com o peão passado. E se o bispo capturar vai cair o bispo, a torre vai dar cheque e agora Karjakin, como é que você vai fazer? Bispo por D3 aqui pelo Karjakin, ele não foge à luta. Torre E3, cheque, rei G2, torre por D3 e agora o Carlsen tem uma torre a mais. Mas o Karjakin tem peões passados e conectados. B6 aqui e você não consegue parar esses peões parados, passados e conectados na cesta horizontal. Torre por B3, B7, torre B6. E agora o Karjakin aqui com todo o domínio do mundo, pensa o seguinte, se capturar o peão eu promovo esse. Ele poderia até avançar aqui e tentar jogar esse final, mas primeiro ele vai para uma ideia interessante, o Karjakin. H5, é muito importante separar esses peões, vai fazer toda a diferença no final de dama e torre e peões aí contra dama, rei e peões contra dama, torre e peões, né? A partida seguiu com G por H5, rei H3, com todo o controle do mundo. Aqui o Karjakin não tem pressa de promover, o Carlsen fala, vai, promove logo, torre pro C6, B8 promovendo para dama, e agora esse final, torre C5 aqui pelo Magnus Carlsen, dama B2, cheque F6, e depois de rei H4 aqui pelo Serguei Karjakin, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Que é isso? O Karjakin fez o que o Caruana não conseguiu no Mundial de 2018. Vitória aqui do Karjakin numa partida pensada, naquela variante da siciliana aqui contra o Magnus Carlsen. Inacreditável. É realmente a partida mais difícil do mundo, essa aqui que aconteceu entre Karjakin e Magnus Carlsen. É surreal você imaginar que do lance 38 praticamente até o lance 43, praticamente eles erraram todos os lances ali, Karjakin. O Magnus Carlsen teve várias oportunidades ali de seguir para o equilíbrio, mas mais uma vez, galera, é muito difícil todas aquelas linhas, né? Bizarramente difícil. E aqui eu vou mostrar para vocês o relatório do chess.com. E antes só fazer o lembrete aí, galera, aqui são os últimos dias aí para se inscrever no curso de Caro-Kann aí com o grande mestre André Diamante, tá? Então se você quer aí entender os principais planos típicos, aí as principais ideias da defesa Caro-Kann, tá bom? Aproveite, serão 8 aulas aí ao vivo com o grande mestre André Diamante, as aulas ficam gravadas, você tem acesso vitalício a esse conteúdo e além de tudo a Academia Xadrez Brasil tá te dando de cortesia 3 meses de plano premium, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então no relatório do chess.com, galera, e esse relatório não conta muito porque essa engine aqui do chess.com ela não foi suficiente para fazer as análises que eu mostrei para vocês, tá?
Todas as análises que eu fiz nessa partida, a partida de xadrez mais difícil do mundo, foi pra mim também a análise mais difícil do mundo e talvez a narração mais difícil que eu fiz até hoje, porque realmente traz muita complexidade. Eu tive que usar um computador dedicado por muito e muito tempo fazendo todos esses cálculos. A engine do chess.com não vai bater com os lances que eu mostrei pra vocês. Aí ela fala, as brancas estão ganhando, mas aí conforme você vai vendo os lances que a gente fala, não, aqui as pretas empatam mesmo e tal. Então realmente esse gráfico não serve, mas ele mostra realmente umas coisas que aconteceram na partida, né? O Karjakin, por exemplo, realmente nunca ficou pior na partida. Ligeiramente aqui na abertura, uma coisa ou outra, mas nunca ficou perdido. Ele sempre ficou ganho e o Carlsen tinha a chance de empatar. Ganho e o Carlsen tinha a chance de empatar. Isso aconteceu por várias vezes. O lance dama C3 brilhante aqui do Carlsen. É uma partida realmente aí muito divertida, muito complexa. Não dá pra falar que o xadrez tá... É inacreditável como que o xadrez continua sendo. Não precisa variar, não precisa mudar a peça, criar peça não precisa fazer nada. O xadrez do jeito que é realmente incrível que o melhor jogador do mundo, campeão mundial, e o Karjakin também um dos melhores jogadores do mundo, passem por uma situação dessa, um gráfico dente de serra, né? Errando a cada lance, do lance 38 ao 43, praticamente todo mundo errando. Assim é o xadrez, é maravilhoso o xadrez. Beleza, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.